Olá! Nesse vídeo você irá aprender a como fazer uma calculadora de média rápido e fácil usando o Android Studio. Iremos aprender questões como button, text view, design e você vai aprender de forma fácil e rápida. Primeiramente, a gente irá abrir aqui o nosso Android Studios, como eu já estou aqui baixado. Iremos aqui em New Project. Em New Project, a gente vai escolher Empty View Activity. Para a gente poder programar o nosso código de forma visual, vamos aqui em Name e vamos digitar calculadora de média. E teremos que escolher aonde o nosso arquivo quer ser baixado. Iremos clicar aqui no botão de folder e escolher onde será salvo o nosso arquivo. Salvar nessa pasta 01 que eu próprio criei. Depois disso, a gente irá escolher a linguagem do nosso código. Como eu disse no começo, iremos trabalhar com Kotlin. Com Kotlin selecionado, iremos aqui escolher a versão do nosso Android Studio. Nós iremos trabalhar com o Android 12.0, a versão S do Android Studio. E iremos clicar aqui em Finish. Agora temos que esperar o nosso Android Studio carregar. Primeiramente, ele está fazendo aqui, está gerando as fontes básicas, que basicamente vai ser os arquivos que ele vai colocar naquela pasta que a gente selecionou primeiramente. E a gente tem que esperar esse Gradle Project carregar aqui para a gente conseguir trabalhar. Lembrando que esse processo de esperar o nosso projeto sincar com o Gradle Project demora um pouquinho, porque o Android Studio é sim pesado. Mas antes de a gente poder criar o nosso design, eu preciso explicar como a nossa calculadora de média irá funcionar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 4 caixas de texto editáveis de números. A pessoa vai botar os seus 4 números que ela quer ter a média. E a gente vai ter um botãozinho. Se esse botão estiver ativado, a nossa média irá ser arredondada. Se esse botão estiver desativado, a nossa média não será arredondada. E assim a gente podendo ter números quebrados ou não. Bom, com isso, a gente irá primeiro criar os nossos 4 tipos de textos editados. A gente irá vir em text. Em text, a gente irá vir em number e decimal. Meu Android Studio está em inglês, sendo assim, pode estar um pouquinho diferente essas opções aqui para você pode estar texto, número, mas não muda muita coisa. Nesse local de texto, a gente vai vir aqui em Attributes. Em Attributes, aqui em Attributes, iremos vir aqui em ID e iremos mudar a identidade do nosso componente. Essa identidade, basicamente, é como a gente irá chamar ela para usar na linha de programação. Identidade, a gente vai botar aqui number 01 e pronto. Refactor, quando a gente vai colocar para renomear a identidade, a gente também irá aqui selecionar essa caixinha que pode aparecer, bem normal. Depois de mudar a identidade do nosso número, nós iremos vir ao Attributes, iremos descer aqui, iremos aqui em Hit. Em Hit, iremos escrever número 01. Esse hit que aparece aqui é como se fosse um fantasminha do nosso texto, para dar uma dica para o usuário. Isso basicamente é o UX Design, pensado justamente para facilitar a dinâmica do usuário que irá usar a nossa calculadora de média. Com isso, a gente vai ter que criar mais 3 desses. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou selecionar aqui, vou dar Ctrl V. Aqui vai gerar como number 01. E aqui uma curiosidade, aqui a gente pode ver a tela do usuário, como vai aparecer. Porém aqui a gente consegue ver no lado direito a forma bruta, a forma do componente como é para a gente dar visualização. A gente vai mudar esse para number 02, refactor, e no hit iremos escrever número 2. No hit iremos colocar número 03 e na identidade number 03, refactor. Iremos copiar aqui mais uma vez, iremos digitar na identidade number 04 para refactor.
no hit número 04. Agora, com os 4 números na tela, a gente agora vai criar o nosso botão para arredondar ou não. Assim, iremos aqui em Buttons. Em Buttons, iremos aqui na caixinha de Switch e arrastar a posição aqui para a tela do controle. Na identidade, a gente vai deixar para Switch 01, porque Switch é mudar em inglês, basicamente, que vai ser mudar a alternação. Porém, o texto escrito aqui vai ser arredondar, que será para o usuário justamente saber o que aquele botão faz. Agora, depois de arredondar, a gente precisa de um botão para confirmar o nosso arredondamento. Iremos aqui continuar na opção Button e iremos aqui na opção Botão, adicionar aqui no meio da tela. Em botão, a identidade do botão vai continuar sendo botão, mas o nome que a gente irá escrever vai ser média. Agora aqui no nosso design, como a gente vai fazer para que o usuário, quando clique em média, aonde vai aparecer o resultado? Bem, a gente vai ter que criar um text view. E nesse text view a gente vai aqui em text view, e selecionar e colocar ele bem aqui. Nesse text view, a gente vai alterar a identidade. A gente irá alterar a identidade dele para result text. Após de alterada para result text, iremos vir aqui nesse camarada e no texto a gente vai deixar resultado. Só para o usuário compreender que ali tem que aparecer um resultado. Eu agora irei criar uma conexão entre esses chaveamentos. Agora, com essa conexão entre os chaveamentos, a gente pode alterar o nosso design. Então, eu posso vir aqui no número 1 e pedir para que ele fique a 16 pixels de distância do número 1. Vir no número 2 e pedir para ele ficar a 16 pixels de distância do número 2. Número 4, pedir para ele ficar a 16 pixels de distância do número 3. Aí aqui, no resultado, para o média, eu posso pedir para ele que ele fique 24. E do média, eu posso pedir para que ele também fique a 24 pixels de distância do botão arredondar. Agora, só por questão estética, isso não tem muito a ver com o nosso código, eu vou só criar aqui um text view rapidinho, que será basicamente a identidade título. Não vai ter nenhuma alteração no nosso código esse text view. Não funciona para bolhufas nenhuma, mas só para botar aqui calculadora de média. Agora, com todo o nosso design do nosso aplicativo, iremos para a parte da linguagem no Kotlin. Bom, nessa tela agora, a gente vai deixar esse number igual. A gente vai precisar desses imports aqui para o nosso texto. O Android Bundle, que já estava. O Android Widget. O Android App Compact.app.app Compact Activity. Android App Compact.widget.switch Compact. Pronto, com nossos imports já importados, a nossa brincadeira irá começar aqui, ó. Começando a linha 9. Nós iremos apagar tudo antes do super.onCreate e vamos começar a programar. Depois aqui do super.onCreate, iremos escrever set content view r.layout.activityMain. Com isso, já vai estar sincado com o nosso ActivityView. E agora a gente vai criar uma variável. O que é uma variável? Uma variável, basicamente, é um valor que varia, como o nome já diz. Basicamente, o que você vai precisar. Você lembra da identidade dos componentes que a gente fez na etapa passada? Bem, uma variável a gente vai falar que aquele valor varia, pode ser de 0 a 1, a 2, a 3, a infinito. A Bahia, a vitória, depende porque o valor varia. Ou seja, é um valor que constantemente muda. E a gente tem que falar que aquele é o valor que o usuário colocar na variável vai atribuir a uma certa função. Bom, primeiramente eu vou começar a criar a variável dos números primeiro. Então eu vou digitar val espaço number 01 é igual a find view by id edit text parênteses r ponto id ponto number
01. O Android Studio é um cara inteligente. Como ele já percebeu que eu criei para o número 1, ele reparou que vai seguir a mesma lógica para number 02, number 03 e number 04. Então, eu só preciso apertar Tab, que ele já vai criar a variável automaticamente na formatação certa do number 2, number 3 e number 4. Bom, assim, a gente vai fazer a nossa primeira variável, que é do número 1. Vamos digitar val number, em maiúsculo, porque a gente botou em maiúsculo lá, 01 é igual a hide view. Aí já percebe que ele aqui já sugeriu. Como é o que eu realmente quero, ele já até dá a dica, tab to complete. A gente vai apertar tab e aí ele já vai criar na formatação correta, que é basicamente que a variável número 1 é basicamente a identidade do número 1, que é essa daqui. Então ele já sincronizou. A gente vai vir aqui do lado e apertar Enter. E como o Android Studio é um cara inteligente, a gente já vai ter a number 2, number 3 e number 4. Agora com isso a gente vai ter que criar a variável do switch 01. O Android Studio também é um cara inteligente e já identificou que a gente vai criar uma variável de switch pro 01, uma variável pro botão e uma variável pro text view. Pronto. Agora que a gente já está com tudo formatado, bora entender o que é essa formatação. O val quer dizer a variável. O number 01 quer dizer o nome da variável que a gente está fazendo. E essa variável número 1 não tem um propósito ainda, porque eu poderia linkar a variável número 1 com o objeto número 2. É um pouco complicado de entender, mas tem como fazer isso. Sim, isso é possível. Aí o que vai acontecer? A gente está falando que ele é igual a... Aí a gente está pedindo para ele encontrar na visualização do ID a variável número 1 é um texto editável, aí já bota a gente bota a origem dele, que é o edit text. E que o edit text tem uma identidade, que é aquele ID que a gente botou, chamado number 01. Agora, já com as variáveis criadas, a gente tem que ter uma atribuição para o botão. Então, vamos escrever button.set on click. Tá escrevendo clique errado, não sei porquê. Bateu, sabe? Acontece, gente. Listener. E aí a gente pediu para ele abrir chaves. Beleza. E é o que vai acontecer. A gente vai agora escrever try. E a gente vai pedir para ele abrir chaves e apertar espaço. Ah, não, mas o que é esse try? Basicamente, o try é um comando que ele vai tentar realizar a ação do bloco de código entre as chaves, beleza? O try é fundamental para isso, para ele tentar, é uma tentativa. E aí a gente agora vai criar outra variável. Já já eu vou explicar o porquê. Então vai ser o try, abre chaves, val. E só um detalhe aqui, você reparou que quando você aperta para ele adicionar uma chave, ele já fecha a chave embaixo, inclusive. Isso é muito legal do Android Studio, otimiza muito tempo mesmo. É muito legal essa função. De val, a gente vai escrever N1. De N1, a gente vai botar que ele é igual ao number 01, ponto text, to string, ponto to double, ponto to text, ponto to string, arroba, abre e fecha parênteses, ponto to float, abre e fecha parênteses. E aí acontece, essa val number 1, ela vai pegar o resultado da variável number 1, lembre-se, é diferente N1 para number 01. E aí ela vai tentar identificar se o componente recebido é um número real ou é um número to float. Agora iremos fazer esse mesmo processo com o número 02, 03, 04. Então vai ser mesmo esquema, enter. Val number 2.number.text.to string.to float number val n3 igual a number 3 text. A mesma coisa, o Android Studio é um cara inteligente, ele já criou aquilo, ele já identificou aqui, a gente só apertou tab. Com isso, a gente tem que agora criar a variável da média. É muita variável, eu sei, mas vamos clicar aqui, var, que é um pouco diferente, não é o var do futebol não, e é um pouco diferente do val, né? O val tem muito mais agregado a valor em si, mas o variável é outro tipo de variável. E a gente vai escrever média, que é igual a, que o var média é igual a, aí a gente vai abrir parênteses, vai botar N1 mais N2 mais N3 mais N4. A gente vai fechar esse parênteses, espaço, dividido por 4.
Basicamente, o que aconteceu? Se lembra que essa val N1 é basicamente para poder identificar se o número é um número real ou um float? Pronto, ele já identificou. E agora, identificado, ele vai te somar, porque é uma calculadora de média, né? E o que uma média faz? Soma o número 1, 2, 3 e o 4 e divide pela quantidade de números, sendo assim 4. E agora a gente vai usar a função de arredondamento do Kotlin. Se lembra que no nosso código a gente tem a premissa de arredondar caso o nosso número seja marcado? Pois bem, preste atenção. A gente vai colocar if, que é basicamente se, abre aspas, o switch 1 ponto, se ele está marcado, ou seja, checado. Por que checado? Bora lá. Checado é uma palavra um pouco estranha de falar. Aí dá para perceber que ele é uma bolinha aqui. Checado é quando a barrinha está positiva. Então, entendeu? Eu nem sei se essa palavra checado existe, mas pode existir. O switch estiver checado, vai ser basicamente média é igual a Kotlin.math, que é basicamente a função de arredondamento do Kotlin, né? Porque programação mexe com matemática, o Kotlin já tem um sistema de matemática muito eficiente. Math.round, Kotlin.math.round, abre parênteses, média, fecha parênteses, pronto. Depois disso, a gente vai vir aqui a gente vai ir no final dessas chaves, clicar em Enter, que a gente vai escrever outra coisa, e aí que vai ser basicamente o result text. Porque agora nosso código já sabe para poder calcular a média, para poder saber se ele quer arredondar ou não esse número, mas não vai dar o resultado. Porque a gente também tem que configurar que o result text vai aparecer o resultado, né? Porque como já fala, um texto de resultado. Então a gente vai escrever result text, que vai ser igual a média, 2 pontos, cifrão de dinheiro, média, pronto. Basicamente o que aconteceu? A gente está falando que o result text.test vai, quando a pessoa apertar o botão, vai ter que aparecer esse dado, que é média, que vai ser o texto, né, que a gente vai querer, e esse cifrão é basicamente para falar, quero que apareça a variável média. Entendeu? Deu para sacar, não foi? Então, ou seja, aqui vai aparecer média por escrito e dentro da caixa de texto vai aparecer a variável do valor média. Com isso, iremos abrir outras chaves e escrever append. Iremos escrever append, underline, média e sem nada, só com espaço aqui. E depois append, abre parênteses, perdão, média. Gente, só que uma curiosidade, tinha acontecido um erro aqui no meu código e é bom atentar para vocês. A identidade do meu texto, a variável do meu texto é em maiúsculo. E aqui estava dando erro. É porque eu não botei o R em maiúsculo, eu só botei o T. Ou seja, botando o R em maiúsculo, já tira a partir desse erro daqui. Com isso, depois de consertar aquele erro, a gente já tem como receber os dados dos números que a gente quer, pegar esses dados, transformar em valores reais, somar, dividir e arredondar ou não se eu quiser e dividir o resultado. Nesse final de chaves, desse try, a gente irá escrever catch, abre parênteses, e 2 pontos, exception. E aí agora que a gente vai escrever toast.make text, abre parênteses, this preencha todos os campos com números válidos, vírgula, toast, ponto, em maiúsculo, perdão. Vocês têm que atentar esse negócio de maiúsculo, minúsculo, é sempre bom lembrar que pode dar alguma coisa, algum erro no seu texto por conta disso. Esse catch é para ele tentar achar a exceção, quer dizer que quando algum número não estiver encaixado, ele manda essa mensagem, porque todos os campos com números válidos. Com o nosso código pronto, a gente irá aqui aplicar em Run App. Bom, gente, basicamente o que acontece, eu consegui aqui configurar meu código, a gente teve um problema na linha aqui do XML. Você não está aqui nessa parte de visualização, aonde está escrito aqui switch 1,
a gente vai substituir por esse trecho daqui. Deixa eu até ampliar aqui, que vai ficar até melhor. Porque foi esse problema que estava dando. Aí estava gerando um bug no nosso sistema. Mas coisa besteira. Mas bom, o nosso código aqui já está pronto. Aqui a gente vai poder selecionar o número 1. Deixa eu até aqui ampliar a tela aqui para vocês. Número 2, número 3 e número 4. A média aqui dá 48,5. Se a gente for arredondar, 48. Simples, né? Agora, sei lá, se eu botar aqui 23... Se eu for pedir para arredondar, 329. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já compartilha com aquele seu amigo que está querendo fazer programa, sabe? E tudo mais, que dá certo sim. Aqui você percebe que é fácil e rápido para você poder fazer seu primeiro aplicativo. A gente aqui mostra os perrengues que temos, mas também aqui a gente mostra as soluções, entendeu, galera? Então, muito obrigado, deixe seu like, valeu!